Clima está no ar com a Câmara na cidade. Nós viemos hoje até um dos pontos turísticos mais tradicionais de Porto Alegre, a Orla do Guaíba, que possui movimentação tímida durante a semana, mas é bastante movimentada nos sábados e nos domingos. Com o objetivo de qualificar a área para os frequentadores, o local está em processo de revitalização. E para facilitar o processo, a área foi dividida em 3 trechos. O primeiro deles foi inaugurado em 2018. Em outubro deste ano, a Prefeitura iniciou as obras do trecho 3. O que prevê o projeto e qual a opinião dos vereadores sobre o assunto, tudo isso você confere a partir de agora. A história da revitalização da Orla do Guaíba teve início em 2011, durante a gestão do então prefeito José Fortunati. Mas as obras só tiveram início em 2015 e o primeiro trecho foi entregue para a população em junho de 2018. O espaço reformulado possui 1.300 metros, entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias. O trecho 2 compreende os 850 metros entre a rótula das cuias e o anfiteatro Pôr do Sol. Essa obra ainda não foi iniciada. Em outubro deste ano, foi iniciada a revitalização do trecho 3, que corresponde à área de 1,6 km entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. A obra está em fase inicial e a previsão é de ser concluída em 1 ano. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o serviço inicial realizado abrange a decapagem do terreno, além do isolamento da área, a terraplenagem, instalação do canteiro de obras com tapumes e implantação de sinalização provisória. A proposta do Executivo Municipal para o trecho 3 prevê a construção de 3 bares, além de 27 quadras para práticas de esportes, vestiários e a maior pista de skate da América Latina. Com as 27 quadras esportivas que serão construídas lá, que futebol, tênis de praia, vôlei, basquete, né? E isso também vão incentivar as novas gerações a se desenvolver nesse esporte. E esse esporte, esses expoentes do esporte, mesmo que seja não profissional, ele traz para a cidade de Porto Alegre muita reciprocidade, muita publicidade. Desde que não seja privatizado, que seja público, pistas de skate, de esporte. E esse é o problema, a Câmara Municipal não está debatendo esse assunto. Não é um debate com a cidade, ou com conselhos, ou com entidades de profissionais liberais, é um projeto privado que está sem o debate público. Então esse é o primeiro problema. Evidentemente que aproximar a cidade do rio é algo fundamental. Então, e aproveitar, construir, ter um desenvolvimento planejado da orla é algo fundamental. A gente vê a beleza da orla, mas ela não pode ser excludente. Essa é a preocupação que nós temos. Ter uma pista de skate em complementação ao que já tinha, buscar recuperar o velódromo que está abandonado aqui no Parque Marinha do Brasil e ter campos de futebol, continuar qualificando os campos de futevôlei, por exemplo, é fundamental num espaço como esse aqui, que é o espaço destinado às pessoas e ao reencontro do porto-alegrense com o Guaíba. Nós temos quadras de esportes na cidade, em várias praças, no próprio Marinha, mas logicamente um lugar a mais e na beira do Guaíba efetivamente vai ser um lugar provavelmente de digamos assim, praticar esportes com algo mais. Então a gente vai, logicamente apoia um projeto assim, acho que depois outros esportes podem ser combinados também, não necessariamente só o skate, ou só futebol, vôlei, mas precisa ser implantado para nós verificarmos o quanto vai funcionar e se é possível ter também outros usos, né? O importante é que seja sempre esse espaço democrático, não cobrado, né, e que não exclua a população de todas as rendas
de usufruir da orla. Esse acho que é o princípio que é o princípio primeiro, né, de uma orla como nós temos aqui em Porto Alegre. Há muitos anos atrás, logo que o nosso movimento, que o Viva Gasômetro, começou em 2006, nós tivemos contato com o pessoal do skate. Eles queriam colocar na nossa praça, aqui na Júlio Mesquita, que é uma praça relativamente pequena, uma pista de skate. E nós fomos conversar com eles que o lugar ideal era aquele trecho ali onde está sendo colocado. Então, perfeito, muito positivo o aproveitamento da orla, o estímulo da prática esportiva, né? Porque a obesidade é um problema também entre nós, né? E que seja isso gratuito também para as pessoas, né? Porque pobres e ricos tenham qualidade de vida. Os locais destinados às atividades físicas dividirão o cenário com cerca de 200 vagas de estacionamento que serão construídas no canteiro central da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. O estacionamento hoje é de extrema importância. Nós temos até maus exemplos aqui, que quando se termina com o estacionamento, o comércio sofre, as empresas sofrem, os escritórios sofrem, porque hoje o estacionamento numa cidade, vamos dizer, mais antiga como Porto Alegre, nós temos algumas dificuldades sobre isso. E aí essas 200 vagas no canteiro central da nossa Avenida Edivaldo Pereira Paiva vai suprir essa necessidade extremamente importante. Estacionamento, bem, 200 vagas de estacionamento, nós teríamos que incentivar, sobretudo, que haja o transporte de passeio, de bicicleta, que as pessoas possam caminhar, 200 vagas de estacionamento. Não sei se isso não vai ser também algo muito para poucos, né? E, portanto, com valores altos, quer dizer, isso é um ponto que não está. Nós, na verdade, necessitamos de uma audiência pública para debater a orla aqui em Porto Alegre. Então, a Câmara precisa debater, o governo deveria, inclusive, se preocupar com isso. É óbvio que precisa ter estacionamento, né? As famílias têm direito de saírem de casa no seu veículo no final de semana e virem para a orla. É óbvio também, por outro lado, que a gente precisa olhar o transporte coletivo. Mas esse é o pensamento maniqueísta que sempre quer transformar em dois opostos as coisas em Porto Alegre. Se tem carro não pode ter bicicleta, se tem bicicleta não pode ter transporte coletivo. Não, tem que ter espaço para todas essas questões. 200 vagas eu acho até pouco. Eu acho que aqui na orla, por exemplo, as pessoas hoje estão sendo achacadas por flanelinhas exatamente porque não tem vaga de estacionamento. 65 mil pessoas estão vindo aqui nessa parte do gasômetro durante um final de semana, durante um domingo, né? 200 vagas é muito pouco. Na orla nós temos esse problema que não foi resolvido, que é a questão do transporte coletivo. Então isso é primeira forma de afastamento de uma determinada camada da população. Tornar qualquer espaço da orla um lugar de estacionamento é retirar espaço das pessoas. E eu não estou dizendo aqui que pessoas que têm algum tipo de mobilidade comprometida não se poderia fazer algum tipo de transporte ou até um estacionamento temporário, cadeirantes, pessoas que também têm o direito de usufruir a orla e não teriam, ou a dificuldade para chegar sem o seu próprio veículo é muito difícil. Mas tornar um lugar em que um lugar tão nobre da cidade, ao invés de ter um espaço para as pessoas, ter um espaço para você deixar um automóvel, é um exagero. Então, acho que ainda dá tempo de rever essa posição, espero que seja revisto, senão nós vamos tornar a orla, aos poucos, um grande estacionamento. Nós reconhecemos que a cidade não é só nossa, a cidade é de todos, a cidade é daqueles que ainda acreditam no transporte carro. A gente acredita no transporte coletivo e a gente espera que esse estacionamento seja um passo para que os gestores públicos estimulem o transporte público, né? Um ônibus de maior qualidade, lotações. Nós demos um grande passo há pouco tempo, relativamente pouco tempo, que foi o transporte hidroviário, né? Hoje tu consegue pegar o catamarã no mercado e ir até o Barra Shopping. Então, o pessoal da Zona Sul já consegue, de alguma maneira, evitar esse trecho de carro, assim. A gente vê ainda com um pouco de reserva, mas entende que a cidade é daqueles que ainda priorizam o carro, mas espero que seja um passo para que isso se torne uma cidade com menos carros. Uma das principais críticas dos vereadores de oposição ao projeto do Executivo Municipal é a transformação do espaço natural da Orla do Guaíba, ao preencher o local com grandes áreas de cimento.
No ano passado, o vereador Marcelo Esgarbosa solicitou o plantio de árvores ou transplante de espécies já adultas para a orla. Neste ano, foi aprovada na Câmara de Vereadores uma indicação do vereador Roberto Robaina, que sugere a estruturação de um programa para viabilizar um plantio de árvores no trecho já revitalizado. Na área A3, o projeto da Prefeitura prevê a plantação de 550 árvores de diversas espécies. Eu creio que ter arborização na orla, ou seja, é algo útil. Agora, a cidade precisa debater, eu acho que é útil arborizar. Mas, bem, se acham que não é, então vamos debater. E construção desse ponto de vista, ou seja, pensar os espaços públicos desse ponto de vista, exige um debate da cidade. Porque o governo até agora não nos deu uma resposta para essa nossa indicação. Tem que ter construções, tem que ter quadras de esporte, mas até para as pessoas que frequentam a orla, a gente já viu essa reclamação, que não tem arborização. E Porto Alegre é uma cidade que tem essa marca. Não pode ser que a orla fuja essa regra. Eu acho que, mas o governo não nos deu resposta. Essa parte da orla já está bem servida de árvores que estão lá plantadas na parte exatamente na divisa entre o Guaíba e a orla. Então, muitas dessas não serão retiradas, somente a parte que não é considerada árvore. Tem alguns arbustos e isso podem ser retirados. Mas a plantação de 550 árvores vai dar sombra, vai proteger o meio ambiente e vai concretizar Porto Alegre como uma das cidades de maior percentual de árvores plantadas na nossa cidade. Então, eu até gostaria que fosse plantadas também árvores que dessem flores, né, para embelezar a nossa cidade. Primeiro, toda essa orla aqui é um aterro. Ela não existia 50 anos atrás. Foi corrigido o curso do dilúvio, foi corrigido um outro arroio que passava ali na Cidade Baixa, na altura da João Alfredo, e tudo isso aqui, inclusive onde está o Beira-Rio, é um aterro. Mas não quer dizer que não se tem que preservar, é óbvio. Mas a melhor forma de preservar é com trabalho paisagístico. Eu acho que a gente precisa conciliar as duas coisas. A preservação ambiental, o trabalho paisagístico, a ciência aplicada a isso e a questão da arquitetura, que dá uma cidade muito mais qualificada para as pessoas. Obviamente está melhor do que antes, mas não necessariamente nós precisaríamos ter tido tanto concreto e ter retirado tantas árvores como foi o caso. Veja, assim, na orla como um todo, pelo menos do trecho da usina do gasômetro até o Pontal, você tem muitas áreas em que uma mera limpeza no sentido de podas daqueles arbustos rasteiros, mantendo as árvores limpas embaixo, na medida que você pudesse ter a visão de tudo, isso garante segurança e garante aproveitamento sem concretar o espaço. Mas a prefeitura prefere o concreto. Então, no caso desse primeiro trecho da orla, esse é um problema real. Foi colocado tanto concreto ali que no horário do calor forte você não tem sombra. E o pior é que não se previu nem a colocação posterior dessas árvores, porque segundo uma das respostas do município, a fiação que foi feita por baixo ou a drenagem não permite que sejam plantadas árvores que tenham raízes muito profundas. Então veja como realmente o concreto ficou acima da questão verde. Segundo a justificativa do Poder Executivo, o processo de revitalização da Orla do Guaíba tem como intuito aproximar a cidade das águas que a cercam, além de transformar o local em ponto turístico para os visitantes. Nós vimos com alegria todo esse processo, né? A inauguração do primeiro trecho, que foi a Praça Júlio Mesquita, aqui na frente da usina do gasômetro, ela tem sido muito acessada. Antigamente o acesso a ela era feito só por moradores, né? E pessoas que passavam para esse lado da usina.
mas hoje ela é frequentada, essa quantidade de gente das mais diversas classes sociais acessando a nossa região, turistas nacionais e turistas internacionais conhecendo a nossa cidade e reconhecendo a beleza que é o projeto Orla. Eu particularmente luto há muito tempo por isso. A obra é fundamental para a cidade, mas infelizmente, como outras coisas nesse governo, mal planejada. Mal planejada porque se acabou com a Secretaria de Planejamento Urbano, que era o urbanismo. Evidente disso é agora a questão de uma pista de ciclovia. Na única faixa ali da Edivaldo Pereira, que vinha da Zona Sul para cá, retirando mais uma pista de rolamento. É óbvio que se tivesse havido um planejamento anterior, essa calçada que é necessário que fosse feita para manter ali a circulação das pessoas, tinha que ter sido feita ali no Parque Marinha. E isso, para mim, denota exatamente essa falta de planejamento da obra. Agora, a obra é necessária, ela é fundamental. Essa transformação da Orla tem transformado Porto Alegre de um modo geral e, portanto, ela é muito bem-vinda. É mais uma etapa da pena, da caneta do arquiteto Jaime Lerner, que é um dos principais urbanistas do mundo, que eu tive a honra de homenagear aqui na Câmara Municipal de Vereadores, que se transforma em realidade na nossa cidade e que muda Porto Alegre, como eu tenho dito desde sempre, desde lá de outro governo. Porto Alegre era uma antes e é outra depois, agora a partir da revitalização da Orla. Daquele primeiro trecho que foi concluído, é lógico que ele está melhor do que anteriormente, mas nós precisaríamos ter aprendido com esse processo. Em qual sentido? Primeiro que em pleno 2020, nós não temos pessoas que têm notório saber, como foi o caso ali da contratação do Jaime Lerner. Teria sido muito mais útil para a cidade se tivesse tido uma discussão com próprias empresas e arquitetos da cidade, opiniões populares, para a gente chegar num processo final em que ali seria construído através de uma vontade do que a cidade efetivamente queria. Eu, como presidente da Frente Parlamentar do Turismo, fico muito satisfeito com o prosseguimento da revitalização da nossa orla. Esse trecho 3, que vai focar a área do esporte e do lazer, é extremamente importante para o turismo de lazer e o turismo esportivo. A parte mais bonita de Porto Alegre, então é evidente que a cidade está de costas para o rio, é feio. Isso é uma aproximação que veio do governo passado, não foi obra desse governo, já veio de governos anteriores. E, bem, nós apoiamos que haja esse tipo de ocupação e de construção de uma vida coletiva, de uma ocupação dos espaços da cidade que permita que, de fato, as pessoas usufruam de uma das partes mais lindas da cidade. Por isso que nos preocupa que essa parte não seja privatizada, que não seja só para a classe média alta, que as pessoas possam, de fato, utilizá-la. O Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Você pode seguir acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais. Até a próxima edição.